Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem integrada sobre as infecções respiratórias bacterianas. A ideia é essa: vamos ligar os pontos, conectar os sintomas que o paciente apresenta lá no consultório com os verdadeiros culpados microscópicos por trás de tudo. Então, olha só o nosso roteiro. A gente começa com um desafio diagnóstico, aquele momento inicial. Depois vamos investigar 4 bactérias-chave, uma por uma. E no final, a gente amarra tudo, juntando as peças desse quebra-cabeça. Bom, vamos lá. Tudo começa com um cenário que é o pão de cada dia na prática médica, né? Chega um paciente com febre e tosse. A primeira grande pergunta que a gente tem que se fazer é: qual bactéria, se for uma bactéria, está por trás disso? E o nosso primeiro agente é a Moraxella catarrhalis. É uma bactéria que, na maioria das vezes, vive quietinha na nossa garganta sem causar problema nenhum. Mas, em certas situações, ela vira o jogo e se torna uma baita oportunista. É muito interessante pensar nisso. O mesmo micro-organismo pode causar estragos bem diferentes. Numa criança, por exemplo, ele dá por trás daquela otite média super dolorosa. Já num paciente idoso com DPOC, a moraxella pode ser o gatilho para uma piora respiratória bem séria. E quando a gente olha no microscópio, a moraxella tem essa aparência bem clássica que lembra um grãozinho de café, sabe? Esse formato é uma pista visual importantíssima para identificar o agente no laboratório. A estratégia de ataque desse patógeno é muito clara, tem praticamente 3 passos. Primeiro, ele se gruda nas nossas células. Depois, ele se esconde, formando uma comunidade super protegida chamada biofilme. E por último, ele se defende, produzindo enzimas que destroem nossos antibióticos mais comuns. Certo. Então, na hora do diagnóstico, o que a gente busca é ver essa bactéria lá na coloração de Gram, no meio de uma resposta inflamatória gigante. E para tratar? Bom, aqui está o pulo do gato. A gente precisa lembrar que ela é quase sempre resistente aos antibióticos simples. Por isso, a escolha precisa ser mais inteligente. Agora, se a moraxella é uma oportunista mais comum, o nosso próximo agente, a Klebsiella pneumonia, joga em outra divisão. Ela é famosa por causar uma pneumonia bem mais agressiva, bem mais destrutiva. Essa apresentação aqui é um clássico dos livros, principalmente o escarro, com essa aparência de geleia de groselha. Quando a gente vê isso, um alarme para Klebsiella tem que soar na nossa cabeça na mesma hora. O grande trunfo da Klebsiella é a sua cápsula. Pensa nela como uma armadura, um escudo de polissacarídeo que protege a bactéria das nossas células de defesa. É isso que a torna tão perigosa. E o resultado dessa infecção no pulmão é simplesmente devastador. A Klebsiella destrói o tecido de uma forma tão intensa que a gente consegue ver a necrose a olho nu. E no microscópio, ela literalmente cava buracos, formando cavidades no pulmão. Essa frase resume tudo. É exatamente aqui que a gente precisa ter um alto índice de suspeita para Klebsiella, no contexto clássico da pneumonia em pacientes com histórico de alcoolismo e, claro, nas infecções mais graves que acontecem dentro do hospital. Seguindo em frente, a gente encontra uma bactéria que é incrivelmente versátil, o Staphylococcus aureus. Ele pode causar infecção em praticamente qualquer lugar, mas no pulmão ele tem um jeitinho especial de aparecer, geralmente depois de uma gripe. Esse cenário é a marca registrada do Staphylococcus aureus. Pensa bem, o sistema imune já está meio baqueado por causa do vírus da gripe, e aí o Staphylococcus vem e aproveita essa brecha para atacar com tudo. O arsenal do S. aureus é muito sofisticado. Primeiro, ele se agarra bem forte no tecido. Depois, ele constrói uma muralha de fibrina ao redor dele para se proteger. Aí, ele consegue desarmar os nossos anticorpos e só então ele lança um ataque com toxinas superpotentes. É uma estratégia de guerra. E a característica que define essa infecção é justamente a formação de abscessos. É como se o corpo tentasse desesperadamente murar a infecção, criando essas bolsas de pus e tecido pulmonar destruído. O nosso último patógeno da lista é um oportunista de dar medo, a Pseudomonas aeruginosa. Ela é um problema sério, principalmente dentro dos hospitais, e ataca justamente os pacientes que já estão mais frágeis. Esse é um cenário de altíssimo risco. A pneumonia por Pseudomonas em um paciente na ventilação mecânica tem uma mortalidade muito alta. E aquele escarro esverdeado é uma pista clássica causada por um pigmento que a bactéria produz, a piocianino. Aqui a gente entende por que a Pseudomonas é um adversário tão difícil.
Ela mira nos mais vulneráveis, vem armada com toxinas que destroem o tecido e, talvez o pior de tudo, tem múltiplos mecanismos para resistir aos nossos antibióticos. Muito bem, agora que a gente já conheceu os principais suspeitos, vamos juntar todas as informações. É hora de fazer uma revisão final e um pequeno desafio para a gente ver como essas peças todas se encaixam na prática clínica. Essa tabela é excelente para uma revisão rápida e direto ao ponto. Olha só como dá para a gente diferenciar cada patógeno com base em pistas clínicas. O tipo de escarro, por exemplo, geleia de groselha, Klebsiella, verde, Pseudomonas. E também o padrão que a gente vê lá no raio-x de tórax. E para fechar, nosso desafio. Um caso que integra tudo: a história do paciente, os sintomas dele, os exames de imagem e, claro, os achados da microbiologia. Pense em todas as pistas. E a resposta, conectando todas essas pistas, só poderia ser Klebsiella pneumonia. A combinação de todos os achados, tanto clínicos quanto laboratoriais, nos leva a um diagnóstico bem seguro. Isso nos deixa com uma reflexão que é fundamental. Fazer o diagnóstico preciso não é só um exercício intelectual, acadêmico. É, na verdade, uma parte essencial da nossa luta diária contra o problema gigantesco da resistência aos antibióticos no mundo todo.